Eleições 2016 na SIC TV. O futuro a gente desenha agora. Oferecimento Vinca, a mais completa faculdade em Rondônia. HO Motors, sua concessionária Kia em Porto Velho. Mourão Pneus, a sua revenda Michelin de Porto Velho. Multibar, com cara nova, com novidades para você. Calhas América, quem compara faz Calhas América. E D Alumínio, soluções em alumínio e componentes. Também para essa sabatina. Bem, agora está na hora da gente conhecer o Wildon Chaves do segundo turno. Muito bem. Contigo. Candidato, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Eu queria começar lhe perguntando sobre o seu faro para detectar bandido. O senhor disse que em 2 minutos o senhor consegue descobrir um bandido, um criminoso. Eu pergunto se o senhor vai usar esse seu faro para fazer uma seleção no seu secretariado, já que tem muita gente que envolvida na política que tem, eventualmente, um ou outro problema. Boa noite, Porto Velho. Boa noite, meus amigos. Eu aproveito essa oportunidade para agradecer aos nossos eleitores, em especial aquelas 57.954 pessoas que me conferiram este voto de confiança e que me trouxeram em primeiro lugar aqui até o segundo turno. Sérgio, a única imposição que fiz quando tomei a primeira das duas decisões a segunda das duas decisões mais difíceis da minha vida foi justamente uma coligação pequena, uma coligação composta por no máximo 2 partidos. E foi isso que nós fizemos, com o PSDB indicando o candidato a prefeito e o PSDC, o nosso vice, o Edgar do Boi. Lá atrás, eu acreditava no projeto, acreditava que teria chances reais, embora fosse desconhecido da imensa maioria da população de Rondônia, de Porto Velho em especial. Chegando à prefeitura, eu faço questão de chegar sem as amarras de alianças políticas. Eu não acredito que funcione a receita de um prefeito que chega à prefeitura, ao cargo de prefeito, assume a prefeitura com uma aliança muito ampla de partidos. Então, são muitos interesses políticos que conduzem, normalmente, ao fatiamento da prefeitura. A entrega de secretarias, essa troca de cargos, principalmente de cargos estratégicos, em troca de apoio político. Então, por conta disso, eu entendo que, chegando à prefeitura de Porto Velho, nós estaremos com isenção, com independência. Quem me trouxe até o segundo turno não foram os partidos, não foram os grandes caciques políticos de Porto Velho. Quem me trouxe até o segundo turno, em primeiro lugar, foi você, o nosso eleitor, a população de Porto Velho, que clama por mudanças. O senhor não respondeu a minha pergunta. E sobre o seu secretariado, o senhor vai detectar algum problema em relação a qualquer nome que o senhor convidar? Sem sombra de dúvidas. Em primeiro lugar, o meu secretariado será eminentemente técnico. Ontem, Sérgio, eu participei de uma reunião com aproximadamente 200 servidores da educação do nosso município. E alguns de outros órgãos também, alguns agentes de trânsito, fiscais, etc. Com o nosso pessoal da educação, por exemplo, eu firmei um compromisso lá durante a reunião que, em sendo eleito prefeito de Porto Velho, quem vai indicar o secretário de educação serão as nossas professoras, os nossos professores, o nosso pessoal de apoio. Então, a partir daí, eu já começo a eliminar qualquer possibilidade de problema. Evidentemente que problemas podem vir a acontecer. Eu tenho dito sempre, é um ditado muito antigo, que se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. E me resguardei no direito, que é meu, que é do chefe do executivo. Se esse secretário ou secretária indicado não atender ao que eu espero, volta para a sala de aula e nós vamos conversar novamente. Adinuto. Então, essa questão, Sérgio, quando você parte para uma nomeação sob critérios técnicos, a nossa proposta é de modernizar a administração da prefeitura. E para modernizar a administração da prefeitura, já está provado que com conchavos políticos, com indicação políticas dos secretários, claro, existe o jogo político, mas essa indicação política, ela compromete a eficiência da administração. E nós estamos precisando muito. Porto Velho precisa de uma administração moderna. Agora, nós temos que fazer o jogo político. O cargo de prefeito é político.
Eu sou candidato a prefeito de Porto Velho e tenho que me relacionar com todos os personagens da política. O senhor pretende continuar nessa linha para atender a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Obras, ou seja, tratar diretamente com o funcionário, com as classes que compõem para essa ação? E eu queria lhe perguntar, já que falamos aqui de saúde, eu tinha separado uma pergunta aqui, queria saber do senhor o seguinte: durante muito tempo o senhor foi promotor de justiça atuando na área da saúde. Qual foi o grande trabalho, qual foi a sua grande ação na área da saúde durante esse período como promotor? Foi o trabalho de articulação, Léo. O trabalho de articulação, e eu tive uma atuação na promotoria, literalmente pé no chão, indo até os hospitais para entender aonde que estava falhando o processo, por que o nosso cidadão não estava sendo atendido de forma adequada. Eu cito um exemplo, Léo. Quando eu era promotor da saúde, ocorreu uma superlotação no João Paulo II. Estou lembrado. Então, chegou num ponto que faltou chão para acomodar paciente. Uma situação realmente dramática. Seria muito cômodo, e a maioria dos colegas que estivessem no meu lugar normalmente teria adotado essa postura, entrar com ação judicial e pronto. Assim você funcionalmente resolveu o seu problema, mas não resolveu o problema. Então, como eu sou um administrador nato, um gestor nato, não tem como eu entrar em qualquer tipo de organização pública ou privada e não observar detalhes de gestão. Naquele momento, eu pedi ao diretor do hospital que fizesse um levantamento do tempo médio de internação dos pacientes ortopédicos. Eram eles que estavam impactando a rotatividade que o hospital deve ter, principalmente o hospital de pronto-socorro como João Paulo II. O número que me chegou foi estarrecedor. Os pacientes ficavam em média 58 dias internados antes da cirurgia. Fiz uma conta mentalmente simples, rápida, por baixo, tipo aquela que se faz um papel de padaria. Por baixo, um paciente desse custava R$1.000 por dia. Então, ele chegava no dia da cirurgia com R$58 mil de custo. Chamei o secretário e disse: olha, está errado isso. Nós estamos jogando dinheiro público fora. Isso não pode continuar acontecendo. E nessa linha, sugeri que o secretário contratasse hospitais da cidade, hospitais particulares, ao preço que se paga de plano de saúde, para fazer cirurgias. Então, eram cirurgias que uma custava 4 mil, outra 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, se fosse precisar de prótese. E resolver. E isso que foi feito lá atrás, lá acho que no final do governo Cassol, até hoje é praticado em Porto Velho. Então, isso é um exemplo de que quando você vai ao encontro do problema, isso é o que eu vou fazer. Essa vai ser a minha maneira de administrar. Eu vou para dentro das escolas, eu vou para dentro das UPAs, para entender o que está acontecendo, aonde que está falhando a prestação do serviço que deve ser prestado com qualidade à nossa população. Democratizar a gestão da saúde e a gestão a educação, o senhor já disse que vai ser, o secretário será indicado. E a questão de obras, saúde e obras, o senhor pretende adotar a mesma linha são situações diferentes, Isso. São secretarias completamente diferentes. Nós temos a saúde, em primeiro lugar, a maior categoria que nós temos hoje, o maior grupo de servidores são os da saúde. E na sequência vem... Educação. O maior grupo é a educação e na sequência vem a saúde. Na saúde é provável, é possível que eu continue nessa linha. Claro, eu vou ter que aprovar essa indicação. Eu tenho que estar convencido de que o indicado ou indicada tem condições técnicas de exercer aquela função. Na Secretaria de Obras é um pouco mais complicado, porque envolve mais coisas, envolve projetos mais complexos. É uma secretaria dinâmica, ela não é uma secretaria que faz a mesma coisa todos os dias, como saúde e educação. Perfeito. Candidato, vamos ficar um pouquinho mais na área da saúde, já que todas as pesquisas dizem que é aqui, nessa área, que estão concentrados os maiores problemas da cidade. Nós temos aqui uma deficiência, estão faltando hoje 150 médicos em Porto Velho, 200 enfermeiros, 300 agentes comunitários. O senhor está prometendo que vai mexer, que vai inaugurar UPA, que vai fazer diversas mudanças, vai melhorar a posição. Como é que o senhor vai fazer tudo isso se o senhor não pode contratar uma só pessoa por causa da lei de responsabilidade fiscal? Aquilo que não tem jeito, resolvido está.
Se há uma impossibilidade legal, nós não vamos poder contratar. Naturalmente que eu não vou infringir a legislação. O que eu vou fazer, Sérgio? Administrar é você fazer mais com menos. É evidente que se eu tiver espaço para contratação e for necessário, nós vamos contratar. Se não for possível, não tem como. Agora, o que é fazer mais com menos? Eu quero ir para dentro das UPAs, eu quero ir para dentro dos postos de saúde e ver se não há sobreposição de especialidades, se não tem médico sobrando num canto e faltando no outro. Isso eu só vou poder saber quando eu estiver na prefeitura. Então, tentar fazer o melhor possível com os recursos que nós temos. Então, isso é administrar. Administrar com dinheiro, Sérgio, administrar com dinheiro, Léo, é muito fácil. O talento do administrador, ele se sobressai na crise. Então, no momento de crise, Porto Velho vive hoje 2 crises. Vive a crise do país e vive o início de um longo momento de estagnação econômica que sempre vem depois dos ciclos, dos picos que nós temos de desenvolvimento. Eu queria, Léo, me permite, só para pegar nesse contexto, até o Everton Leone, no programa dos Dinos, hoje na Rádio Parecis, fez um comentário pertinente. O senhor e o candidato Léo Moraes estão tratando várias questões da cidade como se fossem coisas simples de resolver. Isso nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso ali. Não lhe parece que os problemas de Porto Velho são muito mais complexos do que essas soluções simplórias que estão sendo anunciadas? Sérgio, eu não concordo com a tua colocação. Eu tenho me portado na campanha de forma completamente diferente da do meu oponente. Eu tenho firmado um compromisso, os compromissos de tampar os ralos do desperdício, da corrupção, da ineficiência. E acabei de lhe falar que eu quero ir para dentro das UPAs. Eu disse que, se a lei de responsabilidade me permitir eu entender que é necessária a contratação de médicos, eu vou fazer. É diferente. Em momento algum tenho dito que vou construir tantas UPAs, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Eu só posso me comprometer com aquilo que eu efetivamente posso cumprir. Esse é o meu perfil, é a maneira como eu me portei minha vida inteira. Estou colocando à disposição da população de Porto Velho a minha experiência de mais de 20 anos como gestor privado e mais de 20 anos como promotor de justiça para administrar a prefeitura de Porto Velho. Entendo que na eleição de prefeito, principalmente, a população deve, pelo menos eu, que até ontem era mais um entre os 320 mil eleitores de Porto Velho, eu sempre me importei. Eu tenho que eleger aquele candidato que tem condições de administrar de forma honesta, republicana e que tenha capacidade de gestão, que tenha experiência, e isso eu tenho de sobra. Primeiro turno o senhor tinha baixa rejeição e era um ilustre desconhecido. 1%, 2%, 3%. O senhor repete aqui alguma coisa que me pareceu o Roberto Sobrinho, na época que saiu de 1% e venceu o Mauro Nazif, inclusive. Bom, hoje o senhor tem uma bateria, principalmente dentro das mídias sociais, a gente percebe isso, apontada para o senhor. Inclusive, trazendo fatos que eram desconhecidos. Mas também o senhor era um ilustre desconhecido. Essa dificuldade aparente que o senhor tinha por não ser conhecido, e essa dificuldade e essa facilidade pela rejeição estão acontecendo novamente agora. Como é que o senhor está encarando isso? Como é que o senhor está vendo essa nova eleição com apenas um candidato a ser enfrentado? Eu acredito, eu ouso discordar um pouco de você também. São eleições completamente distintas. A do Roberto eram 3 meses de campanha. Essa que nós estamos participando são 45 dias. Então, foram 45 dias no primeiro turno. Então, são situações completamente diferentes. No momento do Roberto, existia uma onda no Brasil em prol de um partido, o Partido dos Trabalhadores, que era o partido a que ele pertence. Hoje não há uma questão com o partido, com o PSDB. O que há hoje é uma indignação das pessoas com a classe política como um todo. Eu tenho dito, eu fiz várias caminhadas, principalmente no primeiro turno. Às vezes a gente estendia a mão para cumprimentar um eleitor, ele escondia a mão. E eu compreendo, é a rejeição, a revolta das pessoas com a classe política como um todo. Então, neste momento, o Brasil está buscando o novo.
Só que eu sempre tenho ressaltado que essa busca do novo não é assim tão simples, tem que ser o novo qualificado. Bom, Serginho. Um dos sérios problemas que Porto Velho tem é a falta de ligação da Prefeitura Municipal com os distritos e vilas. O que o senhor pretende fazer para chegar nesses lugares? O seu vice, por exemplo, Edgar do Boi, tem anunciado a criação de uma secretaria específica para distritos. Mas não é um contrassenso numa prefeitura que não há dinheiro e que precisa conter todas as despesas, criar mais uma secretaria? Em momento algum eu falei que iria manter o número total de secretarias existentes hoje. Nós vamos fazer uma reformulação, nós vamos eventualmente fundir alguma secretaria onde nós entendermos que haja sobreposição, mas é fundamental a criação da secretaria distrital, porque os distritos de Porto Velho sempre foram largados à própria sorte. O que acontece na prática, Sérgio, é que os administradores dos distritos, quando vêm a Porto Velho buscar melhorias para a população dos seus distritos, eles sequer são recebidos pelos secretários municipais. Então, essa é a maneira que nós encontramos de prestigiar os distritos, colocando alguém no cargo de secretário distrital e que esteja no mesmo nível de hierarquia de poder dos demais secretários. E a questão dos distritos, que até hoje, historicamente, sempre foi encarada pelos prefeitos como um grande problema, na nossa administração, a nossa administração será completamente diferente. Nós temos um foco completamente inovador com relação aos distritos. É o foco da necessidade da definição de uma vocação econômica para a cidade de Porto Velho. E esta solução, Léo, Sérgio, está nos distritos. Isso é o óbvio. Nós temos 34 mil quilômetros de área territorial e nós temos que desenvolver a agricultura familiar e o agronegócio. E se tivéssemos mais tempo, eu falaria como, mas o tempo é curto, pois somente assim nós iremos conseguir movimentar a economia de Porto Velho e minorar os impactos da economia do contra-cheque que existe hoje. O senhor identifica e rejeita o político tradicional. O senhor não vai ter dificuldade para fazer os entendimentos que são necessários para governar uma cidade como essa, com o governador, aqui é a capital, com a Câmara de Vereadores, com o corpo de políticos da cidade. A Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa. Isso não será um impedimento para o senhor atingir o objetivo que o senhor está se propondo? Léo, nesse ponto, eu estou sendo mal compreendido. Eu não rejeito os políticos. O que eu rejeito são os conchavos, a troca de cargos por poder político. É isso que eu entendo que é a receita do fracasso. Não tem como eu rejeitar a classe política. Léo, eu recebi na semana passada e tenho mantido contato com vereadores reeleitos, com vereadores eleitos. Isso eu tenho que fazer, que eu vou ter que trabalhar com a Câmara. Eu preciso do apoio, eu preciso ter maioria na Câmara para poder governar. O que eu rejeito são as práticas, aquelas práticas que são utilizadas nas sombras, nos bastidores. Vou precisar também, e já conversei com cinco deputados federais, são 8, pretendo conversar com todos, com os 3 senadores. Nós precisamos dos deputados federais, da nossa bancada federal, para que ela abrace Porto Velho. Agora, no próximo dia 18, os nossos deputados federais, senadores, vão estar definindo o que fazer com as emendas de bancada. E eu tenho pedido a todos com quem eu tenho conversado que abracem Porto Velho, que olhem por Porto Velho e que mandem emendas para que nós possamos trabalhar, isso independente de quem vai ser o próximo prefeito. É preciso esse pedido que eu tenho feito aos nossos deputados. Então, esse relacionamento político republicano tem que ocorrer e irá ocorrer de forma transparente e republicana. Então, eu não rejeito políticos, eu rejeito as más práticas. Ainda dentro desse tema, eu lhe perguntaria se é real que o senhor fez elogios a 2 dos seus 6 adversários do primeiro turno. E vou citá-los nominalmente: Ribamar Araújo e o Pimenta de Rondônia. O senhor teria dito que eles são pessoas dentro da política com outra visão, com outra mentalidade, que são políticos diferentes. O senhor traria alguns dos 2 para a sua equipe, ou o senhor já conversou com eles? Como é que é essa ligação? Já conversei, inclusive hoje, eu me reuni com o deputado Ribamar Araújo e o deputado Ribamar declarou apoio à nossa candidatura
é um apoio que eu valorizo muito. Eu conheci na campanha, Sérgio, eu acompanhei as prestações de contas eleitorais. Os únicos candidatos que prestaram suas contas de forma correta e transparente no site do TSE fomos eu, o Ribamar e o Pimenta. Todos os demais mantiveram, durante todo o período, suas contas escondidas dos olhos da população, sem declarar a entrada de recursos, campanhas milionárias nas ruas. E na campanha a gente já sabe quem é quem. Então, do Ribamar e do Pimenta, eu preciso conversar ainda com o Pimenta. Com o Ribamar já conversamos, já sentamos hoje. Sentamos, inclusive, com o deputado Luiz Cláudio. O deputado Luiz Cláudio tem uma influência enorme no Ministério dos Transportes e terá hipotecou todo o seu apoio à nossa candidatura. E o deputado Luiz Cláudio terá um papel muito importante, principalmente na questão das nossas obras paradas, das obras federais paradas e no encaminhamento de mais recursos para Porto Velho. Então, esse trabalho republicano é que tem que ser feito. Conversei também com o deputado Marcos Rogério, inclusive gravei um programa hoje com o deputado Marcos Rogério, estou em contato diário com a deputada Mariana, com o deputado Expedito Neto, enfim, e vou conversar com os demais deputados federais, repito, e com os nossos senadores, com deputados estaduais também para encaminhamento de emendas para Porto Velho. Porto Velho tem 25% do eleitorado do estado de Rondônia. E Porto Velho merece a atenção da classe política. O senhor falou em criar um sistema de agendamento provisório. Para quem está querendo entrar aqui na cidade, para quem está querendo implantar alguma empresa, construir alguma coisa. Isso legalmente é possível? O senhor já pensou a respeito disso? Como é que vai funcionar essa ideia? Léo, você poderia repetir a pergunta? É o seguinte, o senhor falou em criar um sistema provisório, ou seja, se alguém quer criar uma empresa aqui hoje, eu libero e depois ele faz o atendimento. Isso lá no primeiro turno. É uma proposta sua. O senhor já pensou como é que vai ficar isso? Isso não vai ter problema com a legalidade? Léo, por exemplo, uma atividade de risco. Se for atividade de risco, é diferente. O que eu não concordo de forma alguma, inclusive hoje conversei com uma pessoa ligada ao Sinduscom, ligada à construção civil, tem tido atrasos imensos na liberação de alvarás, na liberação de licenças. E isso é muito complicado, isso tem travado o desenvolvimento da nossa economia de Porto Velho, que precisa tanto de movimentação. Então, a construção civil, por exemplo, é um horror. Eu me reuni a semana passada com corretores de imóveis. É um verdadeiro parto para se conseguir pagar um imposto, um IPTU atrasado. É uma loucura, leva-se meses. Eu vou estudar e nós vamos discutir isso juntos. Eu falei que vou chamar os corretores de imóveis, os construtores e os próprios servidores da prefeitura para que nós consigamos construir um caminho para esses entraves. Quer dizer, tudo é travado. Nós temos que destravar de alguma maneira. Evidentemente, nada vai ser feito que foi ilegal, mas aquilo, por exemplo, o cidadão requer uma licença de obra para fazer uma pequena reforma em casa, uma coisa que não tem risco, e tendo que ficar esperando 1 mês, 2 para começar, uma construção de um pequeno imóvel. Isso é um absurdo, isso não pode continuar. Então nós temos que ter agilidade nesse processo. Torildo, o senhor citou aqui uma coisa importante. A prefeitura chora de um lado, há anos, que recebe muito pouco do IPTU. De outro lado, parece que há um caminho tão tortuoso para se colocar o IPTU em dia, que parece que a prefeitura não quer receber o dinheiro. Como facilitar o acesso das pessoas que querem pagar o IPTU, que estão atrasadas ou que querem regularizar e não passar por esse labirinto de exigências? O nosso projeto, Sérgio, é criar um local único onde tudo possa ser resolvido. Porque o que acontece hoje? Você precisa de uma licença ambiental. É no lado da cidade. Você precisa da licença do bombeiros, é no outro lado da cidade. Você precisa da licença de obras. Não faz tudo num só lugar? Não faz tudo num só lugar. Não estou dizendo. Sim, seria que se faça tudo num só lugar. Perfeito. Então, esse é o nosso projeto, a simplificação. Porque a burocracia, bom, o Brasil
Chegou a ter, inclusive, um ministro da desburocratização nos anos 70, o Hélio Beltrão. Hélio Beltrão. Coitado, morreu com câncer no cérebro. Deve ser de tanta raiva que ele passou com essa questão, com essas questões burocráticas nossas. Você sabia que até o Decreto-Lei 200 de 1967, o presidente da República tinha que assinar a nomeação de um carteiro, a nomeação de qualquer funcionário, de qualquer lugar do país? Se ele fosse... Ele não conseguia fazer mais nada a não ser assinar. Então nós não podemos ser escravos da burocracia, nós temos que eliminar, nós temos que rever esses processos. Agora, para isso, Léo, eu tenho que estar lá dentro e conhecer em profundidade o porquê de cada coisa. Uma das coisas mais importantes da administração se chama... Bom, nós temos aí a gestão de recursos humanos, mas uma questão muito importante é a gestão de processos. Então, isso as empresas usam a gestão de processos e eles têm que ser simples e claros. E é isso que nós vamos buscar na Prefeitura de Porto Velho. A Prefeitura de Porto Velho tem uma série de mecanismos de informática que são estanques. O senhor pretende mexer nisso aí assim? E mais, vou deixar já uma pergunta aqui a respeito desse assunto, de um outro assunto, que é sanitário, o esgotamento sanitário, água tratada e lixo. O senhor está satisfeito com isso? Pretende mexer? O senhor vai me dar um minutinho, a gente vai para o intervalo, Serginho? Ok. E a gente volta já já. Deixo duas perguntas aí para o senhor voltar e falar conosco. Cidade Alerta, eleições. Cidade Alerta Rondônia. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.